E aí pessoal, Professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de História, isso mesmo. Hoje a gente vai trabalhar aí com dois assuntos bem bacanas em História. O primeiro deles, um pouquinho aí falando sobre os períodos históricos, tá certo? E o outro ali, iniciando o nosso trabalho sobre a pré-história. Mas espera aí, o que será que é períodos históricos? O que será que é pré-história? A gente vai saber hoje na nossa videoaula. Então, peguem seus materiais, prepara aí o localzinho de estudo para vocês acompanhar essa aula e vamos nessa. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal para você acompanhar novos vídeos, tá certo? E é claro aí, você clicar no gostei, comentar aqui o vídeo no finalzinho, para que eu possa saber se você está gostando ou não das nossas aulas. Beleza? Então vamos lá. Períodos históricos. Basicamente, pessoal, os períodos históricos, tá certo? São momentos do nosso tempo, da nossa história, tá? Que foram divididos ali, foram organizados de forma a separar certos eventos que ocorreram durante as mudanças da humanidade, tá certo? Nós vamos ter aí, basicamente aqui, cinco grandes períodos históricos, tá certo? Que temos aí essas evoluções, essas mudanças drásticas no comportamento da sociedade. A gente vai ver cada um deles ao longo aí das nossas próximas aulas, mas eu vou falar também um pouquinho aqui já de início, tá certo? O primeiro dos grandes períodos, que marca aí milhões de anos de história, tá certo? Não é apenas alguns séculos, alguns milênios, mas milhões de anos de história, é aí chamado de pré-história, que é basicamente o período antes da criação da escrita, tá certo? Então, temos aí toda uma forma de vivência, tá certo? Dos grupos humanos, e eu falo grupos humanos porque não existe apenas a espécie humana como a gente conhece hoje, mas sim vários grupos, várias espécies diferentes, convivendo às vezes no mesmo período e às vezes em períodos distintos, mas ainda assim eles são aí considerados nossos antepassados, tá certo? Seja diretamente ou indiretamente. Nós vamos ter, depois da criação da escrita, o surgimento das primeiras grandes civilizações, as primeiras cidades, os primeiros impérios, e é claro, isso vai se demarcar aí no período conhecido como Antiguidade, tá bom? Um exemplo aí de grandes civilizações que tivemos na Antiguidade, o Antigo Egito, a Grécia Antiga, tá certo? Tivemos aí alguns povos, como os povos babilônicos, também, o povo babilônico, no caso, que pertenceu à Antiguidade, tá certo? O surgimento aí do povo hebreu também foi nesse período. Então a gente vai ter bastante história a se tratar, tá certo? Vamos ter também aí, ó, além da antiguidade, a gente vai ter o surgimento depois da Idade Média, que é um período aí um pouco controverso. Algumas pessoas dizem que foi um período de retrocesso, outras pessoas dizem que foi um período de avanços, principalmente na parte da arquitetura, tá certo? Tem aí o caso das igrejas góticas, são igrejas monumentais, igrejas que têm uma estrutura que seria praticamente impossível de se construir elas, mas que graças a esse avanço tecnológico foi possível, tá certo? A gente também vai falar um pouquinho disso em outras aulas. Além aí da Idade Média, a gente vai ter o surgimento da Idade Moderna, que é justamente no período em que a sociedade humana ela começa a se industrializar, começa a questão do comércio a surgir, tá certo? Comércio que eu digo, comércio industrial, mercantil, tá? Porque o surgimento do comércio acontece justamente ali entre a pré-história e, é claro, ali o surgimento das antiguidades, do período antigo, tá certo? Esse comércio que eu estou falando é um comércio mais global, tá? Durante aí o período da modernidade. E, é claro, o último período que seria o período atual, o período contemporâneo, tá bom? Então, são 5 grandes períodos que, é claro, aí vão se dividir em períodos menores para facilitar o nosso estudo, tá certo? Mas hoje a gente vai trabalhar especificamente sobre a pré-história. Então, só para você não esquecer, para você anotar aí no seu caderninho, vamos colocar assim, ó. Períodos históricos são momentos que ajudam a dividir a história humana através de eventos importantes para a sociedade, certo? Beleza? Então, vamos lá. Pré-história. Pessoal, como eu disse aí, ó, a pré-história ela não é um período pequeno, um período único, formado por um grupo único de seres humanos. Na verdade, temos aí milhões de anos de história, milhões de anos de avanços, tá certo? E de convivências, de extinção
de algumas dessas espécies humanas, de algumas espécies que viviam nesse período, tá certo? E isso aí vai acarretar diversas mudanças e, é claro, aí, diversas possibilidades para o avanço da nossa espécie. Inclusive, se você não sabe, se chama Homo sapiens. Homo sapiens, na tradução aí livre, seria basicamente aí como o homem sábio, o ser humano sábio, certo? Tivemos várias espécies que aí os cientistas eles colocam vários nomes distintos de acordo com algumas das características deles, como por exemplo, os primeiros grupos humanos que começaram a andar de pé, certo? Tivemos aí também os homens, os primeiros seres humanos que começaram a utilizar de ferramentas e essas características vão aí ser demarcadas através do nome. Mas a gente vai ver um pouquinho sobre cada um à medida do tempo, tá certo? No caso aí da pré-história, pessoal, a gente vai ter 3 grandes períodos que a gente vai fazer essa divisão, tá? O primeiro período que vai ser chamado aí de período da pedra lascada, tá certo? Que é o paleolítico. Basicamente aí é quando o ser humano ele começa a utilizar de ferramentas provisórias, certo? Ferramentas aí bem antiquadas para poder sobreviver. Já que o ser humano não possui garras, não possui dentes afiados, tá bom? Ele não possui um bico, então ele precisa de alguma coisa para sobressair-se ao meio ambiente, que naquela época era extremamente perigoso, tá? Bem diferente do que nós temos hoje em dia, com os animais selvagens que nós temos hoje em dia, lá era muito mais perigoso. Você tinha que morrer por animais, por doenças, pela própria questão da fome, tá certo? E outras tantas causas aí que eu não vou estar falando aqui agora só nesse momento. Se vocês quiserem, depois eu posso falar em uma outra videoaula com mais detalhes, tá bom? Mas vamos lá. Período paleolítico, nós vamos ter aí também o período chamado de mesolítico, tá certo? É um período um pouquinho mais avançado, e o período neolítico, tá certo? Que aí seria a pedra polida, mais ou menos. Se eu não estou enganado, parece que o nome neolítico ele se refere justamente a essa ideia da pedra polida, ou seja, ferramentas mais elaboradas para o período da pré-história, tá bom? Então a gente vai ver esse assunto com mais calma, tá certo? Esse assunto mais detalhadamente nas próximas videoaulas. E é claro, a gente vai ver aí quais são os avanços, quais foram aí os eventos que marcaram cada período, tá? Até chegar aí de fato na conclusão desse período, que é o surgimento da escrita. E é claro, aí a gente passa para a antiguidade, que é onde vai surgir de fato o comércio entre civilizações diferentes, tá certo? Um comércio mais evoluído, em comparação ao comércio que surge no finalzinho da pré-história. E, é claro, também novos comportamentos, novas formas de se organizar, o surgimento do dinheiro, tá certo? O dinheiro tanto em metais preciosos quanto em outros objetos, tá bom? Tudo isso vai surgir aí entre o finalzinho da pré-história e aí o início realmente da antiguidade, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Assistam aí os materiais que vão ser separados para vocês, materiais complementares. Eles vão mostrando um pouquinho mais de detalhes sobre essa informação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula curtinha de hoje. A gente se vê numa próxima aula com mais assuntos sobre a pré-história. Um abraço e tchau!